A introspecção. Imagina que você está em um vasto oceano, um horizonte interminável te cerca. Embaixo, ondas altas e turbulentas te trazem preocupação. Esse é o mundo, um lugar cheio de barulho, expectativas e interações desgastantes para os introvertidos. Mas nessa imensidão tem uma pequena ilha, uma ilha tranquila, com som de ondas suaves, vento calmo e uma natureza tranquila, onde você tem espaço para recarregar suas energias e voltar a si próprio, refletir seus pensamentos, sentimentos e criatividade. A arte é esse porto seguro, onde você pode desconectar do mundo externo sem uma pressão para ser sociável, sem competir por atenção e podendo explorar o que há de mais profundo no seu ser. Meu nome é Alisson e hoje eu te convido a passar um dia nessa ilha comigo, sentar na fogueira, assistir o pôr do sol, um lugar onde você vai conseguir encontrar sua verdadeira voz, expressar o que é impossível usando apenas palavras, ser você mesmo e transformar suas experiências e emoções em algo tangível e belo, dar forma ao seu mundo interior. Um lugar que pode ser um pouco solitário às vezes, mas dá sentido ao mundo, te prepara para voltar pro barco mais forte, carregando algo que vai ser admirado por toda a tripulação. Mas antes, o que é arte? Essa é uma questão complicada, já que ninguém conseguiu definir ela exatamente. Se você procurar no Google, vai encontrar essa definição, mas eu prefiro a frase do começo do vídeo. A arte não é o que você vê, mas o que faz os outros verem. Ou seja, toda produção consciente de algo feito para expressar algum sentimento de forma subjetiva, ou seja, falando indiretamente sobre ele. Daí entram as principais formas da arte: a pintura, escultura, música, literatura, dança e arquitetura. São chamadas de artes clássicas. Só que essa definição traz vários problemas. Como diferenciar entretenimento da arte, por exemplo? Um jogo, videogame mesmo, sabe? É arte? Eu acho que sim. Tem gente que acha que não, mas entraria nessa definição. Um vídeo de entretenimento no YouTube é arte? Talvez um reagindo a memes não seja. Agora, as histórias, sketches, stand-up, talvez sejam. Mas por quê? E quem define isso? É porque um se aproxima mais do teatro? Qual é a diferença se os dois são produções conscientes para fazer alguém rir? Mas agora, algo que a arte com certeza não é sinônimo de algo bom, belo ou incrível. Como a gente costuma elogiar as coisas, dizendo que são obras de arte. O Urinol, por exemplo, é só uma peça do banheiro, mas o de Duchamp é considerado arte por conta de passar o sentimento de revolta com o que a sociedade considerava arte na época, e mostrar que um urinol podia ter muito mais sentido do que vemos. A arte acadêmica ou conceitual ficou no mínimo estranha depois disso, já que qualquer coisa podia ser arte, e eu não apoio isso, mas não dá pra negar que a ideia do Duchamp foi genial. A arte também pode ser desconcertante, perturbadora e desconfortável, explorando o lado sombrio do ser humano. Começando leve, temos o grito, onde temos isso que parece ser um ser humano gritando agoniado, num cenário apocalíptico, apresentando a ansiedade e o desespero do pintor. Temos também os breakcores, que eu tanto amo. Normalmente são músicas com uma bateria muito insana e melodias tranquilas e desconexas, com uma estética no mínimo esquisita, que representam traumas, doenças mentais, principalmente a sensação de estar fora do próprio corpo, pensamentos ruins e fuga da realidade. Uns exemplos de arte mais pesada, mas não cabe colocar aqui. Agora, por que eu considero a arte tão importante para os introvertidos, sendo um deles? O cérebro nosso processa informação diferente dos introvertidos, preferindo atividades de planejamento e reflexão. Por isso, a tendência é escolher ambientes calmos e atividades solitárias. A arte vai se encaixar perfeitamente aqui, sendo um meio para você reconectar com si próprio, como se fosse um santuário para você explorar e entender suas emoções de forma saudável, longe das pressões sociais e as demandas do mundo exterior. Um lugar onde você pode entender a si mesmo. Além disso, para você que sente que nunca consegue expressar tudo o que sente, principalmente quando você é um introvertido e tá com milhares de pensamentos específicos da introspecção rodando na cabeça, isso acontece porque cada experiência é única. Na filosofia, isso é chamado de qualia, a ideia de que ninguém consegue entender totalmente o que o outro sente, ou como
como algo o afetou. Por exemplo, a dor que você sente ao se machucar é algo que só você pode realmente entender, porque a sensibilidade dos sensores e a tolerância à dor de cada um é diferente. Também é difícil conseguir um impacto de mesma força, mas com a arte você diminui essa diferença. É como se você conseguisse colocar os seus sentimentos de forma palpável. Compor uma música para alguém consegue expressar os sentimentos muito mais do que qualquer declaração de amor, por exemplo. A pessoa consegue sentir algo próximo ao que você está sentindo através da música. Outro exemplo é quando eu coloco Pavane para uma infanta defunta, você consegue claramente sentir a nostalgia da sensação de estar em uma época antiga, a melancolia de dançar sem a princesa que já se foi, a sua antiga parceira de dança. Em Clair de Lune de Debussy, você quase consegue se ver em um lugar tranquilo, olhando para a lua, tão leve que parece que vai conseguir flutuar. E um exemplo mais simples, Voo da Abelha, que é exatamente o que o título sugere. Você consegue sentir a agitação da abelha voando. Além disso, você já ficou sem acreditar quando alguém que fala com grandes multidões ou um cantor que tá pulando e gritando no palco diz que é introvertido ou até tímido? Isso na verdade é mais comum do que você pensa. Introvertidos tendem a se sentir mais à vontade em situações onde podem se preparar e controlar a forma como se expressam, assim como nas performances artísticas, por exemplo. Por isso a facilidade em se apresentar para um grande número de pessoas. Mesmo no improviso, eles podem ensaiar, moldar expressões e canalizar as emoções de forma libertadora. E a dificuldade ou desconforto em falar em uma simples roda de conversa vem da sobrecarga de estímulos externos e a necessidade de responder na hora. Você que acha que não consegue falar em público, isso é bem mais fácil do que parece. Você só precisa se preparar bem e enfrentar o medo. Felizmente, a única forma de fazer isso é se expondo várias vezes. Você vai estar bem preparado, não tem como sua performance ser horrível. Então, o seu cérebro vai acostumando com a ideia de que falar com o público não é perigoso, pouco a pouco. Outra coisa interessante é que enquanto os extrovertidos buscam energia nas interações sociais, os introvertidos mergulham nas suas próprias mentes, buscando sentimentos que não são óbvios na superfície. Essa habilidade de se conectar às emoções mais íntimas é o que dá uma vantagem para eles na criação artística, onde não precisam competir por atenção, o que também dá à arte dos introvertidos uma forma única e profunda. A arte é um refúgio, uma boa forma de autoconhecimento, especialmente para os introvertidos. Então, se você procura um lugar para fugir desse vasto oceano de estímulos e pressões sociais, a arte pode ser aquela ilha tranquila. Então, se você sente que suas palavras não são suficientes para expressar o que está dentro de você, ou se busca de alguma forma conectar consigo mesmo e com os outros em um nível mais profundo, considere parar o seu barco na ilha da arte, aprender algum instrumento, pintura, literatura ou qualquer coisa que você quiser. Afinal, arte não é o que você vê, é o que faz os outros verem. Além de ser um refúgio, a arte nos faz ver que as menores coisas são as mais bonitas e as mais simples as melhores. Eu falo mais sobre isso nesse vídeo, se você quiser ver é só clicar. Escreve aí qual a sua experiência com arte, eu vou amar ler e responder cada uma delas. Muito obrigado por assistir até o fim, considere se inscrever e deixar um like. Até a próxima segunda, tchau!